Você sabe o que são distratores? Eu sou o Gustavo, ensino biblioteconomia para concursos há 20 anos e vou te explicar. A questão de múltipla escolha, que é aquela questão tradicional que a gente encontra em provas de concursos, Enem, vestibulares, enfim, ela é composta por 3 partes. A primeira parte é o que se chama de texto base, que é o texto que vai dar as coordenadas gerais da questão. A segunda parte é o enunciado. O enunciado é a tarefa, é o comando que a questão dá para você. Dizer assim, marque a alternativa correta, marque a alternativa incorreta, relacione as colunas, enfim. O enunciado ele vai explicar o que ele quer da questão. Então a gente tem o texto base, que é aquele texto que normalmente não serve para nada, só serve para encher linguiça e a gente não precisa nem ler em muitos casos, porque ele nem sempre tem a ver com a questão, né? Ele não ajuda, melhor dizendo, ele só faz tomar seu tempo, em muitos casos, tá? O enunciado, que aí sim a gente precisa ler e entender o que ele está pedindo, porque muitas vezes o enunciado está pedindo a incorreta e a gente acaba marcando a primeira correta que a gente encontra, tá? E a terceira parte são as alternativas, que são as alternativas lá da múltipla escolha, tá? Entre as alternativas existem a resposta correta, que aí é só uma, e os distratores. Os distratores são as respostas que estão nas alternativas que não são as corretas, ou seja, estão ali apenas para distrair você. Por isso que são chamadas de distratores, beleza? E na minha experiência elaborando provas de concursos, já aprendi algumas coisas sobre como construir distratores, que as bancas orientam, né? Nem todas orientam, certo? Mas algumas conversam com o elaborador, explicam como é que eles querem a questão, né? Dão dicas, orientam, enfim, para você entrar mais ou menos no formato, né? De questões que eles querem, tá? Uma coisa sobre distratores que é importante saber é que 4 distratores é pior do que 3 distratores, ou seja, a gente acha que uma questão que tem 5 alternativas A, B, C, D, E, ela é mais difícil do que uma questão que é só A, B, C, D. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque quanto mais distratores, fica mais difícil criar bons distratores, ou seja, aqueles distratores que realmente vão distrair o candidato. Então, quanto mais distratores, a tendência é que a gente tem alguns que são realmente absurdos e o candidato elimina facilmente. Os distratores, eles precisam ser plausíveis. O que é isso? Eles precisam fazer algum sentido. É lógico que eles não precisam ser a resposta do enunciado. Porém, tá? Porém, eles precisam ser plausíveis. Por quê? Porque se eles forem absurdos, vão ser facilmente eliminados e o candidato vai encontrar a resposta por eliminação, o que não é o objetivo. O objetivo é encontrar quem é capaz de responder a questão com conhecimento e não somente com conhecimento de responder questões. Mas se você estuda para concurso, você já percebeu que a maioria das questões a gente consegue responder por eliminação. Distratores precisam ser homogêneos, parecidos em conteúdo e em estrutura gramatical, tá? Por quê? Porque se você coloca lá a resposta correta com uma frase só e as outras respostas com 5 frases, fica uma bagunça, né? Fica muito evidente qual é a resposta correta ali. Fica muito claro quando você usa uma voz passiva para uma resposta e as restantes com uma voz ativa, né? Falando do verbo, certo? Quando você utiliza uma linguagem no passado e uma linguagem no futuro e uma linguagem no presente entre as alternativas, enfim. Então isso tudo torna fácil para o candidato identificar quais alternativas ali estão erradas. Por isso, os verdadeiros e os bons distratores, eles precisam ser parecidos com a resposta correta, para realmente poder atrapalhar a avaliação do candidato, e aí sim a banca vai conseguir encontrar o candidato melhor preparado, que é aquele que vai realmente acertar
questões bem feitas. Uma das coisas que várias bancas solicitam que a gente evite é aquele tipo de questão que tem assim, nenhuma das anteriores, que termina com um distrator assim, né? Nenhuma das anteriores ou todas as alternativas. As bancas normalmente pedem para a gente excluir isso. E a gente vê o que isso acontece muito em concursos, né? Ou seja, muitas bancas elas ainda não têm esse cuidado de orientar os elaboradores. E por fim, algo que quem está assistindo às aulas do nosso curso Acerte Mais já sabe, as bancas elas pedem também, em geral, para evitar palavras negativas, afirmativas negativas. Por quê? Porque quando você coloca um não, já está quase indicando a resposta. Por quê? Porque o não normalmente está numa afirmativa errada. Em que sentido? Qual é a forma mais fácil de eu tornar algo errado? É só colocar um não. João foi para a praia e João não foi para a praia. Né? Fica fácil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco sobre distratores. Se quiser aprender mais sobre como acertar mais questões, me segue lá no gustavoren.substack.com, assina a nossa comunidade, assista nosso curso Acerte Mais e me segue aí no Instagram, no TikTok, que a gente vai conversando e eu vou sempre compartilhando aqui mais dicas para vocês sobre como responder questões e acertar mais questões. Beleza? Valeu!